Alô, meu povo do canal, estamos chegando aqui para mais um vídeo da nossa série da Copa do Mundo, Copa 2022. Estamos aqui no nosso canal e, em primeiro lugar, aqui quero agradecer, o pessoal que já está se inscrevendo, já se inscreveu, novos inscritos que pintaram aí a partir do início da nossa série. Muito obrigado aos queridos amigos, familiares, aos parceiros. Obrigado, gente. Continue com a gente aí na nossa série, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Dá o seu joinha aí, aquele like, que eu gostei, e pra gente aumentar aí o nosso time aqui no canal do Oliver Mário. O nosso agradecimento aos parceiros, às empresas aí que estão acreditando nesse nosso trabalho, nessa nossa série. Meu amigo Carlinhos, lá da Bater Alto, tudo em baterias e acessórios para o seu carro. O pessoal de Ribeirão Preto e região aí é um grande parceiro realmente. Também o grande Chicão e a sua equipe lá da Êxodos, serviços automotivos, mecânica para carros nacionais importados nos Campos Elíseos em Ribeirão Preto. Sensacional, muitos anos de trabalho e de bons serviços prestados. E o meu amigo Fritz, lá do Pups Picanha Grill e Pups Lanches, tradição de mais de 25 anos em Ribeirão Preto e toda a região, que estão acreditando aí no nosso trabalho, aqui fazendo parte dessa equipe da nossa série de Copa do Mundo. E vocês estão vendo que eu estou aqui caracterizado com outro uniforme da seleção brasileira, camisa branca com detalhes azuis, exatamente porque no vídeo de hoje nós vamos falar da seleção que jogou com esse uniforme aqui. Em 1950, eu acho que foi a única Copa do Mundo que o Brasil, que a seleção brasileira utilizou o uniforme, esse uniforme na cor branca. Nós tivemos aí recentemente um resgate desse uniforme nos jogos da seleção, mas nós estamos acostumados a ver o Brasil jogar com o uniforme camarim, o verde e amarelo, que é o uniforme principal, e em algumas partidas utilizando o uniforme azul, dependendo do uniforme da seleção adversária, tem que trocar, Então o Brasil joga com o uniforme número 2, que é o uniforme azul. O branco é muito pouco utilizado, está sendo muito pouco utilizado, foi muito pouco utilizado recentemente, mas na Copa de 1950, esse foi o uniforme da seleção brasileira. Nas primeiras competições que o Brasil disputou em nível mundial, nós jogamos com esse uniforme também. Então eu vou falar um pouquinho dessa Copa de 50, que eu acho que foi a grande frustração do futebol brasileiro. Recentemente nós tivemos o 7-1 na Copa de 2014, que foi uma tragédia também. Mas a Copa de 50 eu acho que foi pior, porque o Brasil jogava uma final no estádio do Maracanã, praticamente 200 mil pessoas, tinha mais de 200 mil pessoas aquele dia no Maracanã, e o Brasil perdeu o título, vencia o Uruguai por 1-0 e acabou perdendo de virada. Mas nós vamos falar um pouquinho dessa situação toda. Era uma dinâmica diferente, de disputa da Copa do Mundo. Hoje a gente tem a fase de grupos e depois vai para os jogos, a Copa vai para os jogos eliminatórios, mais seleções, Nós temos aí oitavas de final, quartas de final, semifinal, até chegar à final. Depois da fase de grupos, iniciam 32 seleções e sobram apenas então somente 16 para a fase eliminatória. Naquela situação da Copa de 50 era diferente, a dinâmica era diferente, menos seleções, uma fórmula de disputa diferente. Por isso que o pessoal às vezes fala: poxa, mas o Brasil jogou a final da Copa de 50 e jogava pelo empate, mas o empate não vai para a prorrogação, para os pênaltis agora, de uns tempos para cá. Antigamente não, antigamente era diferente. E nessa Copa de 50 foi assim: nós tivemos uma fase de grupos e depois tivemos uma outra situação de ponto corrido num quadrangular final, onde o Brasil chegou para a decisão com vantagem na tabela de pontuação, por isso jogava por um empate para terminar aquela última fase em primeiro e, por conseguinte, ser campeão mundial. Era diferente,
A Copa de 50 no Brasil, Maracanã foi construído, estádio Governador, aliás, jornalista Mário Filho, me veio aqui o governador, que é o estádio do Mineirão, que tem o nome de um governador, Magalhães Pinto, né? O estádio do Mineirão foi o estádio do 7-1 da Copa de 14. O Maracanã é jornalista, o estádio jornalista Mário Filho foi construído para a Copa do Mundo de 1950. O primeiro Mundial, em 1930, com o título conquistado pelos uruguaios, jogando na sua casa. 4 anos mais tarde, o Mundial foi na Itália, em 1934, e depois em 38 na França. A Itália ganhou em 34 e foi campeã, ganhou em casa em 34, foi bicampeã na França em 38. Aí nós tivemos a parada, a interrupção da Copa do Mundo por 8 anos, né? 2 Copas do Mundo que deveriam ter acontecido na sequência, que não aconteceu pela ignorância da guerra, né? Nós tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, 1942 e 46 anos que poderiam ter acontecido a Copa do Mundo, estava aí programada, tinha intenção de acontecer, porque o Mundial foi idealizado desde os seus primórdios para acontecer a cada 4 anos. Não aconteceu por causa da guerra, né? A guerra que se estendeu aí durante esses anos, a Segunda Guerra Mundial. Então não tivemos Copa do Mundo em 1942 e 1946. Aí, 1950, terminou a guerra, um pouco antes termina a guerra e tal. Aí vem a Copa do Mundo de 50. A Europa, arrasada pela guerra, não apresentou candidatos. Nenhum país tinha condições, né, de sediar a Copa do Mundo. E a países de outros continentes, no caso a América do Sul, se candidataram. E o Brasil acabou sediando a Copa de 50, então o Maracanã foi construído, um espetáculo. O Maracanã foi considerado o maior estádio de futebol do mundo, em termos de capacidade de público, a sua construção. No princípio, o Maracanã tinha capacidade para 200 mil pessoas. Na final da Copa do Mundo, Brasil e Uruguai, parece que tinha mais de 200 mil torcedores. E então aí a Copa no Brasil em 50. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estou dando uma olhada aqui no arquivo, nos arquivos da Rede Mundial de Computadores. Nós temos aqui a nossa fonte, é a Rede Mundial de Computadores, a internet, os seus vários sites de pesquisa, enfim. E a gente encontrou aqui o Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 1950. Grupo do Brasil. Brasil, Iugoslávia, Suíça e México. Se eu não me engano, a Suíça está agora no Grupo do Brasil dessa Copa de 2022, se eu não estiver enganado. Suíça ou Sérvia, negócio assim, mas nós vamos confirmar depois. Aqui na Copa de 50, o grupo, os adversários iniciais do Brasil nessa primeira fase foram as seleções da Iugoslávia, da Suíça e do México. O Brasil começou a sua caminhada na Copa de 50 no dia 24 de junho, goleando a seleção mexicana por 4-0, jogo no Rio de Janeiro, exatamente, no estádio do Maracanã. 4-0 para o Brasil. Tem até os gols aqui, rapaz. 2 gols de Ademir, um de Jair e o outro gol do Baltazar. Foram os gols do Brasil na vitória contra o México na estreia da Copa de 50. Nesse vídeo de hoje a gente está falando um pouquinho dessa Copa de 50. Estou aqui com a camisa branca da seleção brasileira que foi utilizada nesse Mundial. O segundo jogo do Brasil na Copa de 50 foi no Estádio Municipal em São Paulo, no estádio do Pacaembu, no dia 28 de junho de 1950, empate diante da seleção da Suíça. Brasil 2, Suíça 2. Alfredo e Baltazar marcaram os gols do Brasil nesse jogo. Paton foi o jogador da Suíça que marcou os gols, ele marcou os 2 gols da Suíça. E aí depois veio o jogo derradeiro na primeira fase do Brasil, né, o jogo final, novamente no Maracanã, 1º de julho de 1950, Brasil 2, Iugoslávia 0. Então o Brasil somou, naquela época não eram 3 pontos,
A vitória dava 2 pontos naquela época. Então o Brasil fez aqui 2, 4, com um empate, 5, foram 2 vitórias e um empate, 5 pontos o Brasil fez na primeira fase da Copa do Mundo de 1950 e conseguiu a classificação para a fase seguinte, que teve 4 seleções classificadas. Então foi jogado aí um quadrangular final. Era diferente, né? Como eu disse no início, menos seleções, então a dinâmica era diferente. O Brasil se classificou então depois de 2 empates e 2 vitórias e um empate na primeira fase da Copa de 50. Ademir e Zizinho marcaram os gols do Brasil, a vitória diante da Iugoslávia por 2-0 no dia 1º de julho de 1950, jogo que encerrou a primeira fase. E aí sim, o Brasil passou para a próxima fase. Eu tenho aqui os classificados, os times que jogaram o quadrangular final da Copa do Mundo, além de Brasil e Uruguai, que depois chegaram para aquele jogo final, que na verdade não foi uma final, foi uma rodada final do quadrangular, junto com Suécia e Espanha. Então, Uruguai, Brasil, Suécia e Espanha foram as 4 seleções que disputaram o quadrangular final na Copa de 50. E aí nós tivemos então desenrolada a competição nesse quadrangular final, todos contra todos. O Brasil estreou nessa fase, olha só, 7-1. O Brasil tomou 7-1 da Alemanha na Copa de 2014. Na Copa de 50, no dia 9 de julho, o Brasil goleou a Suécia por 7-1, jogo no Maracanã. 138 mil pessoas aproximadamente, o público desse jogo do Brasil na Copa de 50. 7-1 diante da Suécia no dia 9 de julho de 50. Ademir fez 4 gols aqui. 2 gols do Chico, um do Maneca e um do Anderson. Anderson foi o gol da Suécia, né? Então foram 3 gols do Ademir, 2 gols do Chico aqui e outros do Neneca. 7-1 para a seleção brasileira contra a Suécia na Copa do Mundo de 1950, o primeiro jogo do quadrangular final. Aí, depois do dia 9 de julho, o Brasil joga no dia 13 de julho outra goleada, 6-1 diante da Espanha, também no Maracanã. 13 de julho de 1950, 2 gols do Ademir, um do Jair, 2 do Chico e um do Zizinho. Silvestre marcou o gol da seleção espanhola. O Brasil arrebentou nessa Copa, principalmente na segunda fase, né? 2 goleadas. E aí, marcou com essas 2 goleadas 4 pontos, abriu um saldo de gol maravilhoso e foi jogar com a seleção do Uruguai. No último jogo, goleou a Suécia, goleou a Espanha. O Uruguai também fez bons resultados, só que o Brasil chegou no jogo contra o Uruguai com os 4 pontos conquistados nas 2 primeiras partidas, e o Uruguai tinha aqui 3 pontos, é isso? É isso. Então chegou o Brasil em primeiro com 4 pontos e o Uruguai em segundo com 3 pontos para a última rodada. Então por isso que o Brasil jogava pelo empate, porque era ponto corrido, era um quadrangular final. O primeiro colocado entre esses 4 seria o campeão do mundo naquele sistema de disputa da época. Então chegaram para a rodada final, Uruguai e Brasil, Brasil e Uruguai com chance de ser campeão. O Brasil com 4 pontos e o Uruguai com 3. O Brasil precisava só de um pontinho, jogava por empate para terminar em primeiro. Muito bem. E aí tivemos a grande final, então, no Maracanã, aquele jogo, né? Deixa eu voltar aqui para pegar aqui nos arquivos especificamente o jogo final. Olha a escalação da seleção brasileira de 1950. Barbosa, o goleiro do Vasco da Gama, foi
muito criticado, né? Até certo ponto crucificado por aquela derrota. Barbosa era o goleiro. E aí o Brasil tinha um esquema com 2 homens atrás, 2 zagueiros, Augusto e Juvenal. Aí tinha uma linha com Bauer, Danilo e Bigode no meio, 3, e uma linha ofensiva com 5 jogadores. Hoje a gente vê aí o 3-5-2 com 3 zagueiros, era uma situação praticamente inversa, né? Ao invés de 5 homens no meio campo, nós tínhamos 5 homens na frente. Então era Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. A linha de frente do Brasil com 5 jogadores. Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Flávio Costa era o técnico da seleção brasileira em 1950. Então aí o Brasil chegava para esse jogo decisivo, a rodada final do quadrangular decisivo da Copa de 50 no estádio do Maracanã, para o jogo contra o Uruguai, jogando pelo empate, o jogo que foi considerado a página, né, essa página mais fatídica do futebol brasileiro, que foi a derrota para o Uruguai na Copa de 1950. Achei aqui a data, 16 de julho de 1950, esteve em jogo a Taça do Mundo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Aqui o Uruguai, olha o time do Uruguai, achei a escalação aqui: Máspoli, Matias Gonçalves e Terreira, Gambetta, Varela e Rodrigues, Andrade, Lídia, Julio Pérez, Mires, Schiaffino e Moran, né? Que coisa, hein? Juan Lopes era o técnico da seleção, a Celeste Olímpica. Essa alcunha, esse apelido foi dado à seleção do Uruguai em virtude do título olímpico, o primeiro título olímpico, medalha de ouro no futebol, que foi do Uruguai, a Celeste Olímpica. Vamos repetir aqui então: Máspoli, Matias Gonçalves e Terreira, Gambetta, Varela e Rodrigues, Andrade, Gigia, Julio Pérez, Miguel, Schiaffino e Moran. Gigia foi o algoz, né? Foi o autor do gol do Uruguai, o segundo gol. E o Brasil? Aquela escalação que eu já tinha passado aqui. Vamos repetir: Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico, os times da grande decisão. 1 para o Brasil, 2 para o Uruguai. Quem abriu o placar foi exatamente o Brasil. Jogava pelo empate a seleção brasileira e saiu na frente. Por isso que é considerado uma grande tragédia, né, do futebol, essa derrota do Brasil, jogando em casa, jogando no Maracanã, mais de 200 mil pessoas. Mas o 7-1 foi terrível também. Foi, mas o 7-1 era uma semifinal. O Brasil enfrentava uma seleção que realmente era forte, sabíamos que era forte, mas não imaginávamos que ia acontecer aquilo, né? Na Copa de 50 já era uma decisão. O Brasil tinha feito aquela campanha formidável, principalmente na segunda fase, até o gol do Uruguai, até o jogo do Uruguai, foram 2 goleadas, né? E aí sai na frente, entra jogando pelo empate, marca primeiro. Friaça abriu o placar para o Brasil logo no comecinho da partida, logo a 2 minutos. Já pensou? Jogando pelo empate, começa o jogo, gol do Brasil. A festa daquele povo no estádio, o restante da torcida que não conseguiu ir para o estádio, que estava torcendo. Muito bem, e o Brasil jogando pelo empate abre o placar. Ainda no primeiro tempo veio o gol de empate do Uruguai, gol marcado pelo Schiaffino, a 21 minutos. E aí, ainda o resultado favorecia o Brasil, o resultado ainda dava o título para a seleção brasileira, que seria, na ocasião, o primeiro título mundial. Vai o segundo tempo, 1-1, e aí, aos 34 da etapa complementar, veio o golpe uruguaio, veio o golpe pesado, a ducha de água fria para cima de mais de 200 mil pessoas no Maracanã. Gigia, né? Tem imagens por aí em preto e branco resgatadas que mostram, né, a arrancada do jogador uruguaio pelo lado direito. Ele arranca na velocidade e na entrada da área ele bate cruzado, a bola entra ali no espaço onde se posicionou o goleiro brasileiro Barbosa e a trave praticamente passou naquele vão, né? Por pouco o Barbosa não tira, a bola passou meio por baixo dele.
E aí foi o segundo gol do Uruguai, a virada, e o resultado, o único resultado, né, que daria o título. Aí o Uruguai acabou pulando de 3 para 5 pontos e o Brasil terminou com 4 pontos, foi o vice-campeão. Atrás terminaram as duas outras seleções do quadrangular, que foram a Suécia e a Espanha. Foi até hoje, né? Até hoje isso é lembrado. A festa já estava pronta, cartazes de campeão do mundo confeccionados, todo mundo via naquela semana, naqueles dias que antecederam o jogo, uma nação inteira esperando só o apito final do árbitro para comemorar. E no final quem comemorou foram os uruguaios, né? A seleção uruguaia foi quem comemorou. Existem grandes tragédias no futebol, né? E essa será lembrada sempre. O 7-1 também foi dolorido demais na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, no Mineirão, perdemos aquele jogo para a Alemanha, mas essa Copa de 50 realmente muito dolorido para o povo brasileiro, para o torcedor. Mas superamos, né? E alguns anos depois, exatamente 8 anos depois, o Brasil conquistou o título. Depois da Copa de 50, aí com o final da guerra, a Copa de 50, foram retomadas as edições da Copa do Mundo a cada 4 anos. Em 54 tivemos a Copa, né, que foi na Suíça, e foi uma Copa também um tanto quanto ingrata, né, porque foi a Copa da Hungria, da seleção húngara, que balançou o mundo, que mostrou um futebol sensacional, a seleção do Puskás, né, que hoje tem aí esse prêmio de gol mais bonito, que é dado aí no futebol mundial, tem o nome do Puskás. Ele fez parte daquela seleção da Hungria sensacional que arrasou na Copa de 1954, porém na final perdeu para a Alemanha, né? A Alemanha sempre aparecendo como protagonista para desbancar favoritos, para desbancar sensações. Desbancou a Hungria em 54 e 20 anos depois, na Copa de 74, desbancou a Laranja Mecânica, a seleção da Holanda, que na Copa de 1974 foi realmente sensacional, só que não ganhou o título. A Alemanha ganhou, né? Então o Brasil, depois da tragédia de 50, viu passar a Copa de 54 e chegou a 58, quando aí sim não teve jeito. Ninguém tirou do futebol brasileiro a oportunidade de ser campeão na Copa do Mundo, que foi realizada na Suécia, que nos próximos vídeos a gente vai estar falando um pouquinho mais também. Vamos falar, é claro, das 5 conquistas da seleção brasileira, mas a gente hoje especificamente relembra essa Copa de 50. Está aqui o uniforme pouco usado da seleção, usado mais no começo da história das Copas, o uniforme branco que eu estou vestindo hoje aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nós vamos ter aqui nos próximos vídeos mais informações para você das Copas do Mundo. A expectativa vai aumentando, vai se aproximando o momento da Copa do Mundo de 2022, e aqui no canal do Oliver Mário você vem com a gente na nossa série Copa do Mundo. Até o próximo vídeo, estou te esperando.